Glória a Deus. Então, boa noite, pessoal, boa noite a todos. Hoje é o nosso segundo dia da terceira semana acadêmica do curso de farmácia da Unicesumar Curitiba. E eu sou uma professora, do campus e me sinto muito feliz e honrada em receber profissionais de diversas áreas, tão competentes, mostrando as suas diversas especialidades e falando um pouquinho dos seus trabalhos para nós, A gente vem com excelentes e brilhantes apresentações até agora, e tenho certeza que a noite de hoje vai ser mais uma de alto nível, como tem sido. Eu vou apresentar a professora Dandiane, vou pedir, Dandiane, que você me corrija caso eu fale alguma coisa errada, tá? Mas a Dandiane é farmacêutica, formada pelo Centro Universitário Campos de Andrade, pós-graduada em farmácia clínica pela Faculdade Pequeno Príncipe, e fez residência multiprofissional com especialidade em saúde da criança e do adolescente. E hoje ela atua como farmacêutica clínica do HPP, do Pequeno Príncipe. Então, obrigada, Dandiane, pelo aceite do convite, pela sua disponibilidade, É uma honra estar aqui te ouvindo, e agradeço em nome dos alunos, da equipe da Unicesumar, de professores, e todos que estão te ouvindo também, tá bom? Fica à vontade. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Deixa eu só... Me perdi aqui, gente. Sumiu a apresentação. Calma aí. Já aparece. Agora foi. Isso. Eu que agradeço essa oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho que nós desempenhamos aqui no HPP, principalmente no Stewardship. Eu vou falar sobre o nosso programa de Stewardship, que é o que nós desenvolvemos aqui no controle de antimicrobianos. Para início, eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, Como você já falou, eu fiz graduação pelo Centro Universitário Campos de Andrade, e após isso, eu iniciei a pós-graduação em farmácia clínica. Quando eu fiz a graduação, não tinha matérias de farmácia clínica, então eu comecei a pós, para mim foi algo muito novo. Nisso eu conheci a professora Marinei, que acho que muitos conhecem ela, acho que ela foi uma grande influenciadora de muitos farmacêuticos clínicos, e ela me sugeriu começar a residência. E realmente foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, porque o aprendizado é incrível. E, aliás, eu digo para todos, façam residência, porque você não aprende tudo na faculdade, aqui você aprende na prática, a parte clínica, e eu acho que tudo que você aprende na prática fixa melhor. Então, com isso, eu fiz a residência, me formei aqui, e fui trabalhar em outro hospital, porque realmente não tinha uma vaga aqui na época. Foi ano passado que eu recebi o convite da própria Marinei para voltar para o HPP e ser a farmacêutica clínica do Stewardship junto com ela e participar desse projeto Stewardship que eu vou falar mais para frente, tá? Dos conteúdos que eu vou falar um pouquinho é a resistência antimicrobiana, o antimicrobial Stewardship, componentes essenciais do nosso programa de Stewardship, o que o farmacêutico precisa gerenciar no Stewardship, um pouquinho das minhas funções diárias, a linha de cuidado da pneumonia, a linha de cuidado da SAG e o projeto ASP, que eu já relatei. Então, sobre resistência antimicrobiana. Anteriormente, os antibióticos foram responsáveis pelas grandes melhorias em saúde e expectativas de vida. Mas esses ganhos importantes estão em risco, devido ao uso indevido, generalizado e uso excessivo de drogas que salvam vidas. Não é novidade para nós que o antibiótico ele tem um uso indiscriminado, é um acesso que foi tentado restringir, mas ainda é grande esse uso, e a ideia seria mais conscientizar as pessoas de que daqui a um tempo isso vai causar muita resistência bacteriana, como já vem causando. Em 2016, uma revisão publicada estima que, a menos que uma ação seja tomada, o número de mortes pode aumentar a cada 10 milhões de vidas a cada ano até 2050. Então, daqui a 30 anos,
significa que a cada 3 segundos uma pessoa morre por causa de infecção resistente. Ou seja, quando eu tiver uns 60, 50 anos, as pessoas vão morrer, mas não de câncer, de transplante ou de qualquer outra doença, e sim de infecção resistente. Em termos econômicos, significa que a cada ano uma economia do tamanho do Reino Unido será removida da produção econômica global. Serviços como grandes cirurgias, tratamento de câncer e tratamento de pneumonia, tanto pneumonia comunitária como hospitalar, vai ficar comprometido, o que pode acarretar em morte por resistência antimicrobiana. Em face do desenvolvimento limitado de novos antibióticos, as indústrias, elas por muito tempo não investiram em novos antibióticos. Agora se iniciou, porque como virou calamidade não, mas como virou um problema crítico, eles começaram agora a criar novos, mas a gente não sabe como vai ser isso e como as bactérias vão responder, né? A resistência antimicrobiana se tornou um problema crítico de saúde pública, às vezes mascarados por pandemias, mas não menos importante. Já tivemos ebola, covid, e resistência antimicrobiana também mata muitas pessoas. Não estou querendo assustar, mas é bom essa conscientização. E o que fazer? Como gerenciar? Se faz necessário o uso de programas de manejo de antimicrobiano, como o stewardship, para gerenciar esse uso. O objetivo do programa de gestão antimicrobiana, como o antimicrobiano stewardship, deve ser alcançar resultados clínicos ótimos relacionados ao uso de antimicrobianos. Temos que minimizar toxicidade de outros eventos adversos, reduzir custos dos cuidados de saúde para infecção, limitar a seleção de resistência antimicrobiana. Eu trouxe aqui a tradução do stewardship. A última vez que eu apresentei, até me perguntaram, seria o trabalho de supervisionar ou cuidar de algo, como uma organização ou propriedade. Seria mais o fato de gerenciar mesmo. Os componentes essenciais de um programa de stewardship antimicrobianos. Para um stewardship com excelência, nós precisamos de um médico líder infectologista. Esse médico, ele pode ser infecto ou pode ter especialização, mas ele precisa ser responsável por esse projeto e por todos esses resultados. O farmacêutico líder, ele gerencia todo o cuidado com o paciente e discute isso com o infecto. O laboratório de microbiologia, ele que identifica as culturas e faz essa discussão juntamente com o médico e o farmacêutico líder. Então, são 3 pessoas que estão interligadas. Eu acho não, um A de excelência, esse modelo de stewardship, que é o que a gente tem no Pequeno Príncipe. Lógico que isso não funcionaria se não fosse o apoio da administração, para conseguir toda a questão de RH e de suporte que o stewardship precisa. Como também um departamento da qualidade para protocolos e outros médicos que contribuem na linha de frente. Estratégias devem ser baseadas nos princípios de uso apropriado de antimicrobianos. Então, o farmacêutico ele precisa conhecer o mecanismo de ação e resistência de cada antibiótico. A farmacocinética e a farmacodinâmica é do farmacêutico. Ele é o profissional que mais domina essa área, porque os médicos muitas vezes não conseguem avaliar isso completamente. Potencial de eventos adversos, incluindo danos colaterais, para poder prever o que a droga poderia ocasionar, baseado em toda a clínica desse paciente também. E evidências de ensaios clínicos disponíveis que revelam benefícios terapêuticos. E o que o farmacêutico do stewardship precisa gerenciar? A droga ou medicamento. Ele
ele realmente precisa ser prescrito? Às vezes, ele não precisaria estar ali. Seria outra fonte, a febre, outra fonte, ou até viral, né? Dose, para evitar. Acho que tem alguém com o microfone aberto. A dose para evitar uma toxicidade ou uma inefetividade terapêutica. A via de administração, a distribuição, por exemplo, porque você não pode administrar um medicamento que não é adequado para aquela via. Exemplo, um antibiótico via sonda que adere totalmente à parede da sonda. Ele não vai ser absorvido corretamente. A frequência. A frequência ela pode nos ensinar sobre efetividade. Às vezes, pensando em um PKPD, o medicamento ele pode ser tempo dependente. Então, ele precisa ser infundido em um tempo maior para ter uma eficiência melhor. Ou, se ele for concentração dependente, o medicamento pode ser administrado, deve ser uma vez ao dia. Até para evitar eventos de nefrotoxicidade, pensando em uma amikacina, você consegue diminuir essa probabilidade com a frequência desse medicamento. O tempo de tratamento. A gente precisa criar um tempo que seja efetivo e que não induza resistência. O foco. Tem muitos médicos que prescrevem porque é sensível, mas ele precisa saber exatamente qual micro-organismo cresce em cada foco específico. Exemplo, pele, estáfilos, se for abdômen, pensar mais em BGN, enterobactérias. Então, é muito importante saber isso para uma prescrição e para gerenciamento de antimicrobianos. A penetração in situ. Voltando àquele exemplo que é sensível. Ele pode ser sensível, mas ele pode não atingir concentração. Exemplo, uma infecção do sistema nervoso central. Se o medicamento ele não penetra no líquor, não tem como tratar. Então, o farmacêutico precisa gerenciar tudo isso. Interações e incompatibilidades. Eu vou falar um pouquinho das funções diárias do stewardship, algumas delas. Nós passamos visita multi. Hoje, nós passamos visita multi somente no posto da neurologia, dos pós-cirúrgicos neuro. Paciente em uso de derivações ventriculares, que eles têm um risco muito grande de ventriculites e usam a TENS por tempo muito prolongado. Então, nós fazemos o acompanhamento, tendo visitas 2 vezes por semana nesse posto. Nós também realizamos a monitorização do fármaco sérico vancomicina, que pode ser considerada para monitorizar a eficácia e a toxicidade. Nós temos o exame vancocinemia no hospital e nós gerenciamos. Então, eu tenho uma residente R1, que ela avalia todas as vancos de todos os postos, a não ser que seja UTI, TMO, acho que é só esses. O restante, ela fica encarregada e discute isso com a farmacêutica do stewardship, eu ou a Marinette. Ela também monitora os aminoglicosídeos, apesar da gente não ter dosagem no hospital hoje, para ver essa relação entre frequência e ajuste de dose. Nós gerenciamos vários protocolos de profilaxia, até me fugiu agora, de apendicectomia, inúmeros. E o último protocolo que eu gostaria de citar seria o protocolo de vancocinemia, mas direcionado para paciente renal, para paciente em hemodiálise, o que é um acompanhamento muito complicado, tem todo um cálculo farmacêutico, então a função do farmacêutico é de extrema importância no acompanhamento desses pacientes.
A avaliação de culturas positivas de acordo com os postos para análise e discussão junto ao infecto. Então, nós recebemos do laboratório de micro uma planilha com todas as culturas positivas do hospital. E nós avaliamos todos esses pacientes e discutimos junto ao infectologista e discutimos também com a micro, que aliás a nossa micro é excelente. E ela nos ajuda a determinar cultura ou até o que pode crescer, como pode ser essa resistência. Outra função minha é a linha de cuidado da pneumonia. Eu vou explicar um pouquinho sobre linha de cuidado. Eu trouxe aqui algumas definições. É uma forma de melhoria da assistência à saúde, indicada como a melhor estratégia para promover o uso racional de antimicrobianos. Define as etapas essenciais de todo o processo de assistência, promovendo um cuidado de alta qualidade associado ao controle de custos. O que quer dizer isso? Hoje, no Stewardship, nós avaliamos todos os pacientes do hospital que usam antimicrobianos, mas após a terapia estar adequada, nós vamos para o próximo paciente. Os pacientes na linha de cuidado da pneumonia, eles são avaliados todos os dias, para ver se teve alguma alteração ou se teve alguma piora desse paciente. Esse acompanhamento diário é realizado pelo farmacêutico gestor e discutido com o médico infectologista. Porque até a parte de diagnóstico, de achados radiológicos, fica mais a cargo da formação do médico infecto do que nós farmacêuticos. Nós consideramos a PAC pneumonia da comunidade. Então, uma PAC complicada, ela tem alterações de raio-x, de eco de tórax, de tomografia, com a presença de derrame pleural, necrose ou empiema, em até 48 horas após o atendimento do paciente. Ou às vezes ele já chega com esse quadro. Os critérios para o acompanhamento da linha de cuidado da pneumonia seria febre maior ou igual a 38 graus, ausculta pulmonar alterada com crepitantes, estertores, finos estertores crepitantes localizados, um esforço respiratório, taquipneia, dispneia, as tiragens intercostal, subcostal, retração de fúrcula, esforço respiratório mais alterado mesmo. O raio-x com imagem de consolidação característica de pneumonia e exames laboratoriais, como hemograma e PCR, alterados. A PAC, ela é uma das maiores causas de morbimortalidade na população pediátrica. Estudos demonstram que o quadro de pneumonia complicada está associado a piores desfechos. Então, o paciente que complica com uma pneumonia, ele fica mais tempo internado, o que pode gerar até outros fatores infecciosos, porque ele fica mais tempo aqui, ele fica mais tempo exposto, ele fica mais tempo com dispositivos recebendo antibiótico, o que pode levar até uma infecção secundária. Maior tempo de hospitalização em pacientes com necrose, empiema e derrame pleural, comparado ao paciente sem complicação inicial. Essa imagem que eu coloquei aqui é de um paciente, nosso mesmo, com um derrame pleural extenso. Acho que ficou bem nítido o derrame pleural dele aqui. Atendimento pelo SUS pode ser considerado um fator de risco para a piora do quadro de pneumonia. Nós tivemos uma residente que ela fez o TCC dela avaliando retrospectivamente pacientes internados com pneumonia. E nesse estudo, ela conseguiu identificar o SUS como um fator de risco de piora. Então, foi proposto uma avaliação mais aprofundada deste dado em parceria com os gestores responsáveis pela atenção primária, o SUS, para avaliar o caminho do paciente antes da admissão hospitalar, em busca de uma explicação que justifique tal fator de risco e também como objetivo de melhoria dos resultados da linha de cuidado. Foi feita essa parceria realmente para a gente poder entender onde que está acontecendo a falha.
esse paciente chega na unidade básica de saúde e não recebe o atendimento adequado, acaba retornando várias vezes à unidade, até chegar no hospital com uma piora grave e já tem que ocupar um leito e receber antibióticos de amplo espectro, ou ele é internado em algum hospital e não recebe assistência adequada. Então, esse trabalho está sendo para demonstrar isso, para tentar corrigir essa falha, e quem sabe com isso, os pacientes, eles não compliquem tanto com pneumonia, porque na verdade, deveria ser muito mais simples. O custo do paciente com uma pneumonia complicada poderia ter sido evitada, né? Pode ser direcionado a tratamentos com câncer. Os leitos que são ocupados hoje por pneumonia poderiam estar para transplante, para pacientes oncológicos, para várias outras doenças raras e comorbidades que esse custo atrapalha realmente a economia pensando em saúde. Essa é a nossa linha de cuidado da pneumonia. Ela ficou pequenininha mesmo, ela é bem extensa. Eu só trouxe para vocês olharem o modelinho mesmo. E aqui é o nosso fluxograma, que foi criado para gestão desses antimicrobianos, quando usar e em qual situação. Esses protocolos foram todos gerenciados e aprovados e são utilizados institucionalmente. Esse outro protocolo ele faz parte da pneumonia, mas é quando o paciente complica e ele precisa passar por algum procedimento cirúrgico. Então, o farmacêutico ele gerencia isso também, avaliando em relação aos achados radiológicos, qual critério ele deve seguir. Se ele não seguir algum critério desse, nós entramos em contato com a equipe cirúrgica para ver o porquê e para ver se realmente é isso, ou se eles tiveram outra conduta, ou se esse paciente com essa conduta tomada vai piorar ou melhora. Então, a gente acompanha esse paciente em tempo real. Outra linha de cuidado seria a linha da SRAG, a síndrome respiratória aguda grave. Essa linha, na verdade, ela não existia, ela foi criada em meio à pandemia. E também tem o farmacêutico como gestor. Nessa linha, o farmacêutico avalia criteriosamente pacientes admitidos no hospital com sinais de SRAG, que preenche critérios de internação. O farmacêutico avalia muitos pacientes, porque se for pensar em SRAG, nós vamos avaliar todos os pacientes que chegam com uma frequência respiratória alterada, com uma ausculta pulmonar, com sintomas gripais hoje, porque pelo Covid, sintomas gripais e febre estávamos avaliando. Alterações radiológicas, às vezes tem, às vezes não tem. Então, precisamos de todas as informações para poder avaliar se há uma SRAG infecciosa ou não. Lógico que os pacientes de pneumonia, eles entram em SRAG. E depois a gente acaba separando por demanda de linha mesmo. Os pacientes, só que esses pacientes normalmente, na verdade agora todos estão com resultados de sorologias para vírus e todos os testes. Então, mesmo que ele seja COVID positivo, mas que ele não tenha esforço respiratório e não tenha uma ausculta ruim, ele não entra na linha de SRAG. É só pacientes com esforço respiratório, ausculta ruim, frequência alterada. Quem tá bem e só deu positivo para algum vírus, ele não entrava na linha e às vezes eles acabavam nem internando. Então, o farmacêutico acompanha e intervém quando necessário. Outros pacientes também, às vezes eles chegam com esforço, chegam com essa ausculta ruim, hemograma bom, raio-x, mais ou menos, com sintomas gripais, só que às vezes é só uma crise de asma. Então a gente considera como SRAG não infecciosa, que também é outra questão.
a gente arquiva, consegue direcionar, acompanha, mas em outro lugar. Essa é a linha de cuidado da SRAG. E o projeto Stewardship Antimicrobianos. O projeto Stewardship é porque o Hospital Pequeno Príncipe hoje ele realiza consultorias com o intuito de auxiliar a implantação do modelo Stewardship em outros hospitais do país. Hoje nós temos 4 hospitais participando. Até tem a imagem do treinamento em loco que nós fizemos antes da pandemia. Esses 4 hospitais, eles recebem todo o apoio, consultorias online, de como implantar um sistema, de como implantar o stewardship no hospital, lógico, verificando cada realidade e o que é cabível. Lógico que a gente pediu o apoio da direção, que teve, foi feita toda uma triagem, foram critérios para estabelecer quais seriam esses hospitais. Teria que ter uma farmácia clínica, porque o projeto Stewardship HPP, o nosso modelo, seria o farmacêutico clínico como gestor. Então, o farmacêutico clínico é quem faz o serviço andar, digamos. Então, foi feito esse treinamento, foi um treinamento de 3 dias de imersão aqui no Hospital Pequeno Príncipe. E hoje lógico que a pandemia atrapalhou muita coisa, mas já temos ótimos resultados em relação a esse projeto. Esse projeto foi seguindo como base os pilares relatados, que seria o apoio da direção, a interface entre infectologia e farmácia clínica, que é primordial, a interface entre a farmácia clínica e o laboratório, a preparação técnico-científica do farmacêutico clínico, porque ele precisa ser especialista em stewardship para poder desenvolver e gerenciar esse projeto, e a construção de indicadores específicos de todas as intervenções e como mostrar esse trabalho para a direção que aprovou isso, que apoia. As referências e seria isso. Obrigada. Joia, Dandiane, parabéns pela apresentação, obrigada por compartilhar com a gente. Nós temos um tempinho para perguntas, vou deixar os alunos no primeiro momento, e depois a minha pergunta para você também, ou as outras professoras, tá? Não sei se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Bom, então vou fazer a minha pergunta para você, Dandiane. Com relação... tem uma pergunta no chat aqui, ó, da Bárbara. Agora eu entendi. Ela perguntou aqui quanto tempo é a residência. A residência, ela dura 2 anos, com dedicação exclusiva. E, gente, a bolsa é boa, se for pensar. Você se dedica 12 horas, você passa por vários campos aqui. Passa por intensivismo, por oncologia, no stewardship. Você passa, lógico, pela dose unitária, porque aqui no Paraná eu acho que é o único hospital com dose unitária, por ser só pediatria. Então, eu sou muito suspeita em falar, porque eu sou apaixonada pela residência, e eu acho que são poucos farmacêuticos realmente que fazem, que eu não sei se é por não conhecer a área, mas eu aconselho. A bagagem que você sai daqui é incrível, são 2 anos bem intensos, mas são os melhores anos que você pode participar. Legal. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Qual é a melhor maneira para se preparar para a residência? A residência do HPP, ela avalia currículo. Então, se você tem alguma pós, ou se você publicou algum artigo, se você fez monitorias, estágios, isso tudo conta.
E o jeito de se preparar é estudar o básico. A gente tem no site, mas o que eu posso adiantar é que cai muito SUS, muito NASF, saúde da família, farmacologia um pouco. Então, se você quiser se preparar e focar em um assunto principal, foca no SUS. Então, tem uma parte, uma prova escrita, pensando no processo seletivo, para quem tem interesse. Tem uma parte que é a avaliação de títulos, e outra que é a prova escrita, então, e cai muita teoria de SUS, essas coisas, né? Esses temas. Isso. Primeiro você se inscreve, faz a avaliação de títulos, né? Depois tem a prova escrita e depois tem uma entrevista ainda. Que você precisa ter uma boa nota e passar, assim. Mas façam, gente. Tem muita chance. E eu acho que vocês não vão se arrepender, não. Temos profissionais excelentes aqui para. Entende no Pequeno Príncipe. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. E aí, você falou em R1, né? Também existe essa escala, essa hierarquia, vamos dizer assim, R1, R2? Existe. Como são 2 anos, temos as residentes do primeiro ano e do segundo ano. Aliás, as minhas 2 R1s estão aí assistindo, maravilhosas e muito dedicadas, por sinal. Já tá dando oi ali. E sempre tem a R2 que dá aquela ajudadinha, aquela ensina alguma coisa. Muito então, legal. muito bom. Muito legal. Agora, eu queria fazer mais uma pergunta, então, aproveitando o gancho aqui. Você comentou sobre as visitas multiprofissionais, né? Isso. Eu queria que você comentasse para a gente como que são essas visitas, assim, qual que é o papel do farmacêutico, quantas pessoas vão, né, frequentam os leitos e os postos, né, que você falou. Só para a gente ter uma ideia, assim, de como que é o nosso papel nesse cenário. Agora, em virtude da pandemia, nós estamos passando 2 vezes na semana, porque são os dias que tem menos pessoas. Não temos os internos junto, porque em um período sem pandemia, passa a enfermagem, a médica, os residentes, os internos, os farmacêuticos. Então, é bastante gente para definir isso no mesmo momento. Todo mundo passa aquela leva, entra todo mundo, fala com o paciente e é beira-leito. A gente faz no posto 23 aqui, beira-leito. Então, a gente já leva resultado de culturas que a gente já tem, pensando no stewardship, né? Que quando é UTI, você faz todo aquele acompanhamento farmacoterapêutico de todos esses medicamentos. Mas pensando no stewardship, nós avaliamos essas culturas, levamos já sugestões de terapia para poder discutir com a médica. Levamos também até pensando na atuação do farmacêutico, toda essa parte de frequência, de dose, teve um caso aqui, por exemplo, que o paciente ele estava com meropenem, dose normal, e ele não estava melhorando. Por sugestão nossa do farmacêutico clínico, passou a fazer meropenem contínuo. E ele teve essa melhora, só para vocês tentarem entender a função do farmacêutico nesse ponto, nessa conduta. Muito legal. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Obrigada, Grandiane. Tina. Vai lá. Eu tenho. Ai, a Carol. Ai. Dante, não, é algo bem tranquilo. Eu só queria que você explicasse um pouco para os alunos como é, assim, a elaboração dos protocolos dentro de um hospital, sabe? Como foi a elaboração do protocolo, por exemplo, da SRAG para o Covid? O farmacêutico participou ou só o farmacêutico
pegou o protocolo pronto e executou? Normalmente, todos os protocolos que o farmacêutico gerencia, principalmente, ele atua diretamente nessa construção. Aliás, muitas vezes, ele que constrói e depois passa por validações. E essas validações são todas discutidas com o infecto, equipe multi, para aprovação, porque os chefes de cada setor precisam também estar cientes e concordando, porque senão o protocolo ele não flui, né? Eles precisam aprovar. E o farmacêutico participa inteiramente de todas as etapas. De todas. O da SDRAG, especificamente, ele caiu de paraquedas, né? Porque ele veio junto com o Covid. Então, eu não esperava, foi uma atribuição a mais, eu já tinha uma linha, então foi tudo criado muito rápido. Eu acho que foi a linha de cuidado criada mais rápida, mas tudo em virtude do Covid, então foi bem atípico a SDRAG. Mas, por exemplo, o protocolo de nefro que eu estava falando, ele é todo farmacêutico, se você for pensar, porque é tudo baseado em nível sérico e cálculo farmacocinético. Então, ele foi construído pelo farmacêutico, pelo Lucas Okumura, que nos ajudou muito. Ele é um mestre em vancocinemia. Então, a Estela também se dedicou muito como R1 para a gente poder deslanchar isso. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho e criar um protocolo que ajudou muito na segurança do paciente nefro. Que, assim, todos os protocolos desenvolvidos dentro do hospital é pensando sempre na segurança do paciente. Isso. Né? Sempre focado nisso. E aí, eu acho, só um pouquinho, eu acho interessante você comentar do PK/PD, porque uma coisa que as pessoas, eu quando estudava, quando eu estava na graduação, eu não dava muita bola. Não dá mesmo. Né, você escuta a professora Karina falando na farmacologia, você deixa assim de lado. E é importante, é muito importante dentro de um hospital. É que você acha que você nunca vai usar. Eu vou ver isso, nunca mais vou ver na vida. E vai ver sim. E vai ver que foi muito importante quando eu sou professora de farmacologia, te ensinou aquilo. E eu tive professoras ótimas, e mesmo assim, depois que eu entrei na residência, eu tive que estudar bastante. Então, gente, aproveitem a professora Karina, porque ela tem muito a passar, e vocês vão usar assim, principalmente se forem para a clínica. Oi? Vamos explicar o que é o PK/PD, para quem nunca ouviu falar da sigla, né? Eu deixo com você. Eu também deixo a bola aí para você, Karina. De repente você fala PK/PD, são os estudos de cinética dinâmica, né? Que a gente abordou na primeira etapa, né? Para os alunos do curso de farmácia, eles têm farmacologia no terceiro ano, certo? Então, os do segundo ano e os nossos calouros, agora, os alunos do primeiro ainda não tiveram, né? Mas a gente sempre começa os estudos de farmacologia, né, abordando cinética e dinâmica, né? É uma delícia estudar, é o comecinho da farmaco, né? E quando a gente passa para a segunda etapa da farmacologia, né, para nós farmacêuticos, a gente começa, então, a perceber que tudo aquilo tem fundamento e a gente vai aplicando, né, em diversos processos patológicos, né? Então, a gente começa o sistema nervoso central, né, distúrbios gastrointestinais, distúrbios cardiovasculares, dislipidemias, né? O tanto que é importante a gente estudar isso antes, né? Estudar a cinética e dinâmica antes de avaliar e estudar a terapia farmacológica para qualquer patologia, né? Mas, joia, muito legal esse trabalho. Parabéns, Nandiane. Obrigada a vocês por estar conseguindo passar um pouquinho do que o farmacêutico pode fazer, né? Que quando a gente... Pode falar. Posso falar? Pode. Conta um pouquinho como está sendo essa sua experiência em consultoria, assim, sabe? Você dando consultoria do seu trabalho, assim. O quão emocionante está sendo para você isso, o quão desafiador. Eu nunca achei que eu fosse dar consultoria, para ser sincera. E para mim está sendo um desafio, ainda mais consultorias para hospitais como o padrão USP, que é um dos hospitais que a gente dá consultoria.
Então, eles são conhecidos por ser um hospital top, né? E pensa eu, ex-residente, vim para o stewardship, prestar consultoria de um modelo para eles. Então, eu tive que me preparar bastante e, graças a Deus, deu muito certo. Aliás, a última reunião desses primeiros resultados, nós fomos elogiados por eles. E para mim foi um desafio, cada reunião era uma etapa vencida, e cada modelo, cada situação que a gente passa é um aprendizado, né? Então, tá sendo muito bom. Lógico que teve aquele medinho, mas agora eu já tô dominando um pouco mais a situação. Ai, eu imagino que deve estar sendo bem assim, como que eu fugiu aqui a palavra, mas realizador, né? Recompensador, tudo isso para você. E grandioso, né? Você deve estar muito orgulho de você, né? Representando a nossa profissão e desenvolvendo esse trabalho, esse projeto que tende a crescer cada vez mais. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Posso falar? Claro, falar. Dani, eu gostaria de parabenizar pelo teu trabalho, tão importante, né, para o ambiente hospitalar e também para a comunidade em geral, e agradecer pela tua palestra e pela tua apresentação, foi muito boa, muito obrigada pela tua presença, tá? Obrigada. Não sei se temos mais perguntas, se alguém mais gostaria de pontuar alguma coisa. Eu até estou lendo aqui também. Mas acredito que... Acho que não. Acho que não também. Júlia de Paula, eu conheço. Ah, Júlia de Paula foi minha estagiária. Sim, ela é nossa aluna. Nossa! Oi, Júlia. Reencontrando. Reencontrando. Esse mundo é muito pequeno. Muito legal. Muito legal. Mas acho que a gente pode encerrar, então, né, Carol? Sim. Acho que sim. De novo, né, a mensagem da Johnny aqui, né, são pessoas assim que fazem diferença, né, que fazem a diferença, né, na vida de muitos pacientes e famílias, é verdade, né, tem um impacto positivo, né, muito legal isso. E aí, agora, faz diferença na vida dos acadêmicos também, né? Também sim. Né, para quem é acadêmico, né, vem aquela dúvida, aquela incerteza de qual área vou seguir. Para muitos, né, muita gente já sabe, mas outros também ficam na dúvida e não sabem das possibilidades de trabalho que virão pela frente, né. E assim a gente vai abrindo, né, um leque de opções, né, e até apresentando, né, pessoas, contatos, networkings, né, para quem sabe Sim. trabalhar junto, fazer estágio, enfim. Eu acho muito legal essa iniciativa de vocês de mostrar esses campos, porque na graduação realmente você fica meio perdido, você não sabe. E vocês estarem disponibilizando isso é muito bacana, porque eu não tive. Então você sai e você fica à procura do que você vai fazer, né? Então, parabenizo vocês também, porque é um incentivo muito bom mesmo. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais uns parabéns aqui no chat, né? Muito legal. Tem alguém falando que quer fazer residência já. Eu acho que depois da palestra da Fernanda e da Estela, se vocês não assistiram, deem uma olhada lá, tá no YouTube já. Aí fazendo propaganda, né? Isso que eu não sou dessas coisas, mas vamos lá. E daí depois da palestra com a Dante, tenho certeza que quem tinha vontade brilhantou, assim, deixou mais com vontade mesmo as pessoas a fazer. Inspirou. Isso, exatamente. A palavra é inspiração, exatamente essa. Isso mesmo. Demais, sensacional. Parabéns, em nome de todos os alunos, né? Lidiane, quero te agradecer de novo, né, pela sua disponibilidade. A gente sabe que final do dia tá todo mundo cansado, né? E, então, muito obrigada por estar Ainda estou aqui na minha casinha. Imagina o seu cansaço também.
Então, em nome de toda a equipe, né, muito obrigada. Foi uma honra te ouvir, né, e espero que a gente consiga, em outras oportunidades, né, nos encontrar novamente, para que você venha até a Unicesumar, quem sabe, né, presencialmente, falar com os nossos alunos em outro Futuramente. quem sabe, num próximo momento. Mas foi ótimo fazer remotamente, super valeu, e parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, meninos. Obrigada aos alunos que assistiram, que estão dando os parabéns. Obrigada mesmo pela oportunidade de passar esse pouquinho do que o farmacêutico clínico, principalmente do stewardship, pode fazer. Obrigada mesmo. E a gente retorna às 21 horas, então, com a segunda palestra da noite com a professora Fernanda. Ok? Um beijo, até mais tarde. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau, a todos. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite.